Quem acredita em uma grande liberação da parte de Deus hoje aqui, diga aleluia. Diga comigo: Senhor, aviva a minha vida, pois essa noite, menos que isso, eu não aceito. Amém? Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos estar na presença dEle e gerar um ambiente a fim de que Ele venha manifestar a sua grandiosa glória. Estou muito contente por estar conhecendo mais uma igreja. Estou feliz pela confiança que estão me dando para poder compartilhar com vocês a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Acredito que quem foi à ponte foi o apóstolo Valdir, e eu fico muito contente porque é um homem de Deus a qual eu já venho caminhando do lado dele desde 2014, e é muito bom quando Deus te apresenta pessoas que acreditam naquilo que você carrega. E não é fácil acreditar naquilo que eu carrego, tá? Eu tenho um jeito de pregar muito diferente, até porque eu comecei a pregar para surdo, e pregar para surdo não é a mesma coisa de pregar para quem ouve. Então comecei a pregar em congressos para surdos, conferências para surdos, e pregando para surdo eu não preciso utilizar o microfone. Eu posso ficar um pouco mais à vontade porque eu uso o alfabeto dactilológico, a pantomima e a libras. Então a maioria dos pregadores que pregam em congressos de surdos consegue estender a mensagem 15, 20 minutos. Eu seguro o surdo à base de ameaça por 1 hora. Porque se ele se distrair, o que eu tiver de violento eu taco. Enfim, Deus me usou durante muito tempo, eu pregando para surdos, e consigo fazer 4 personagens ao mesmo tempo, para segurar a atenção do surdo em relação ao que Deus tem para eles. E havia um sonho muito grande no meu coração de pregar para quem ouve, mas eu pregava para surdo só. E aí Deus abriu uma porta para mim uma vez para pregar para quem ouve, e para mim foi muito estranho segurar um microfone. Mas deu certo, o povo começou a receber. Só que eu prego para quem ouve ainda como se eu estivesse pregando para surdo. É aí que muita gente não gosta. Mas enfim, o microfone já está na minha mão. Já era. Admiro o pastor por se arriscar tanto assim, mas fiquei mais aliviado depois que eu vi o pastor Leandro. Todo doido reconhece outro doido. Então fiquei muito feliz, fiquei mais tranquilo em Jesus. Então eu só garanto uma coisa para você: sem entender a palavra de Deus, você não vai sair daqui. Diga comigo: e é essa palavra viva e eficaz que vai mudar todo o cenário e gerar em mim avivamento. Quem acredita, aplaude mais uma vez ao Senhor. Existem vários significados para avivamento, mas um dos significados que eu sou mais apaixonado é voltar a viver. Eu acho lindo esse significado para avivamento, voltar a viver. E quando eu falo de voltar a viver, eu falo não só de maneira social, de maneira emocional, eu falo também de forma espiritual. Porque muitas pessoas já não estão mais vivendo aquela dimensão e aquele nível espiritual que o céu tem para você. É tempo de você entender que o avivamento, ele arranca eu e você do raso e nos leva a níveis mais profundos. Eu quero profetizar que o avivamento também não ocorrerá só no âmbito espiritual. O avivamento vai ocorrer na tua vida social. Sabe por quê? Porque eu não aceito mais você viver uma vida miserável, medíocre, sem excelência. A Bíblia relata que eu e você estamos debaixo de uma promessa que viveríamos uma vida abundante. Diga comigo: eu desejo no avivamento uma vida abundante.
Deixa eu te perguntar, você vem vivendo uma vida digna de ser vivida? Você vem vivendo ou vem existindo? O avivamento nos dá a oportunidade de voltar a viver com excelência, de voltar a viver com o melhor desta terra, de voltar a viver experimentando a abundância do Senhor. Então a noite de hoje vai marcar o fim e o início de um novo ciclo na tua vida, e certamente o Senhor nos autorizará a viver abundantemente. Diga comigo, eu creio que eu sou a lamparina, eu preciso de azeite para Deus mandar fogo. Diga, eu sou a lamparina. Diga, eu preciso de azeite para Deus mandar fogo. Então não adianta você ser a lamparina se você precisa. Não adianta você só ser a lamparina se você precisa de azeite. Se você precisa de... Não vi? Se você precisa de azeite. Só que para que haja azeite, a azeitona tem que ser prensada. E a azeitona, ela era prensada 4 vezes. Quantas vezes eu disse? A primeira vez que a azeitona ela era prensada, o azeite que saía era para acender as lâmpadas do tabernáculo. Era o azeite do Senhor. A segunda vez que a azeitona ela era prensada, aquele segundo azeite era para usar no alimento. A terceira vez que a azeitona era prensada, aquele terceiro azeite era para acender as lâmpadas da casa, da residência. A quarta vez que a azeitona ela era prensada, aquele azeite já era para fazer sabão. Diga comigo, para o templo, para o alimento, para a residência e para a limpeza. Então, para ter esses 4 níveis de azeite, a azeitona tinha que ser prensada quantas vezes? Então olha para quem está do teu lado e diga assim, boa noite, azeitona. Agora me diga, em que prensa você está? Em que prensa você está? Está na primeira? É Deus te apertando para que você possa gerar algo para o reino. Está na segunda? É Deus te apertando para que você sirva de alimento para quem teve a coragem de sentar do teu lado. Está na terceira? Onde Deus vai te usar para que lares e residências sejam iluminadas pelo poder da palavra. Está na quarta? Onde Deus vai te usar para que as vestes de quem está chegando se tornem mais limpa. Assim diz o Senhor, te prepara. Essa prensa tem propósito. Essa prensa tem propósito. Não reclama, adore. Não reclama, exalta. Porque é nessa prensa que eu, Senhor, te darei vitória. Diga comigo, Senhor, pode prensar. Eu aguento. Amém. Então aí no teu lugar fala comigo, Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Atos capítulo de número 2, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Isso. 2. Só aqueles que encontraram, diga, eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga, eu também. Tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Do 1 ao 4, tá? Do verso 1 ao 4, por favor. Diz assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito. 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 Fecha os teus olhos por alguns segundos e diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Diga: Senhor, eu te apresento a minha lamparina, derrama azeite e acende o fogo, porque eu necessito de avivamento em todas as áreas da minha vida. Amém? Amém? Aplaude mais uma vez ao Senhor, por favor. Eu sei que Atos 2 é um capítulo muito conhecido, e isso só facilita a forma a qual Deus vai me permitir compartilhar com você uma palavra de alto nível de mistério. Escuta, quando eu e você nos aprofundamos em Atos 2, nós percebemos uma coisa, que antes de Atos 2 tem Atos 1, tá? Não tem como eu e você receber o que Deus tem para nós em Atos 2, se eu e você não der uma analisada em Atos 1. E o que eu e você observamos em Atos 1? Que avivamento não ocorre sem pessoas certas. Diga comigo: avivamento só ocorre com pessoas certas. A palavra vai relatar que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas. Para quantas pessoas? Não ouvi você que está aí no fundo. Para quantas pessoas? 500. E a ordem de Jesus foi: vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês precisam ficar em... até que do alto vocês sejam avivados, renovados, restaurados, revestidos de poder. Mas tem que permanecer em Jerusalém. Essa foi a ordem. Essa foi a ordem. Eu disse que essa foi a... Mas a Bíblia relata que quando Jesus atravessa a parede e entra no cenáculo e diz para os irmãos: a paz seja convosco, só tinha 120. Só tinha... Não vi, só tinha... E entre os estava Pedro, estava Tiago, estava João, estava André, estava Filipe, estava Tomé, estava Bartolomeu, estava Tiago, só que filho de Alfeu, estava Simão, o Zelote, e estava Judas Tadeu. 11, porque Judas Iscariote, aquela carniça, já tinha tentado se matar, porque nem para isso prestou, porque a Bíblia diz que ele tentou se matar, o galho quebrou, ele desceu rolando no penhasco, todas as pedras rasgou o corpo dele e saiu todo. Nem para isso aquela biboca prestou. Tinha 11, mas o avivamento não poderia acontecer com 11, porque o céu queria 12. E aí você observa esses 11 no mesmo lugar. Escuta, você observa esses 11 para mim já é avivamento, porque era um totalmente diferente do outro. Você vê aqueles 11 sentados na mesa, vamos falar 12 na época de Judas, era praticamente impossível. É só você imaginar como seria a conversa de Pedro com Mateus, o publicano. Ou seja, ali só tinha uma galera zoada com força até o 10. Vamos falar sobre Pedro, André e Filipe, que eram de Betsaida, já era um lugar polêmico. Vamos falar de Judas Iscariotes, que Jesus disse que ele era o próprio capeta. Então você observa que Jesus nunca priorizou escolher os perfeitinhos.
Na verdade, você pode até discordar comigo, mas você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo que Deus tem uma queda por quem não presta. Não adianta você fazer essa cara de puritana, de santo, como se você tomasse Red Bull, você subisse antes da gente. Olha para quem está perto de você e diga assim: quem está aqui, só Deus sabe de onde veio. Não, porque agora o povo vê você, Manaia, Subricaia, The Power, The Man, a pessoa não tem ideia de onde Deus arrancou você. Até porque, se juntar o passado de todo mundo aqui, é uma facção nova no Rio de Janeiro. Aí você começa a observar que você sentada aí é o maior sinal de que o avivamento já aconteceu. Porque você tinha tudo para ir para o inferno, você tinha tudo para não viver algo grande da parte do Senhor, mas para a glória do Eterno. Aquele que te selecionou e te escolheu, decidiu ir com você até o fim, e o nome dele essa noite na tua e na minha vida será glorificado. Ei! Para que ocorresse o avivamento, Deus precisava de Matias. Mas para adicionar Matias, o Senhor tinha que varrer Judas. Avivamento não acontece com Judas. Então é tempo de Deus varrer e começar a ativar aqui os Matias. É tempo de Deus varrer e Deus começar a ativar na tua família, no teu trabalho, no teu ciclo de amizade, os Matias. Hoje eu trago algo da parte de Deus, porque Matias está chegando, viu? Matias está chegando, e a hora que Matias chegar, o quadro profético vai fechar, e o céu vai começar a se mover. O quadro profético vai se fechar, e o céu vai começar a se mover. Diga comigo: Deus pode varrer os Judas e ativa os Matias. Olha para quem está perto de você, diga assim: ele não precisa de muitos, ele precisa de pessoas certas. A gente não precisa de muitos pastores auxiliares, nós precisamos de pastores auxiliares certos. A gente não precisa de muito contralto, a gente precisa de contralto certo. A gente não precisa de muito soprano, a gente precisa dos sopranos certo. Não precisamos de muitos músicos, a gente precisa de... Deus trabalha com pessoas certas. Pronto, o quadro profético estava montado. Deus ativou Matias. Jesus atravessa a parede agora com o quadro profético de 12 fechado e diz: Pai seja convosco. E ali só tinha 120, mas ele tinha pedido para 500 permanecer. Ele tinha pedido para quantos permanecer? Escuta, avivamento não acontece na vida de quem não permanece. Se era 500 e ficou 120, quantos não aguentaram permanecer? 380. Dá para você entender que é 380 que vazou, rapou fora, queimou. Essa parte me dá uma irritada, porque é 380 que queima o chão. É 380 que não aguenta permanecer, não aguenta ficar e vaza. Olha para quem está perto de você, diga assim: avivamento não acontece com 380. Se 120 fica e 380 vai embora, deixa eu te fazer uma pergunta: maior foi o número dos que ficaram ou dos que foram embora? Maior foi o número dos que ficaram ou dos que foram embora? Então deixa eu dizer uma coisa para você, vai ser difícil de você processar, mas eu tenho que compartilhar. Normalize as pessoas irem. Normalize as pessoas irem. Ninguém é obrigado a ficar do teu lado. Quem fica do teu lado fica até onde aguenta. Quem tem que ir até o fim é você, que tem chamada, que tem vocação, que tem propósito, que tem ministério. O que você está querendo dizer, pastor? Para de forçar a presença de quem não quer ficar. Presença forçada fere a alma. Se a pessoa não está de livre e espontânea vontade, não vale a pena ter. Mas está querendo dizer o quê? Deixa embora quem quer ir embora. Olha para quem está perto de você e diga assim: teu tempo de se diminuir
de se depreciar, de se sabotar, para segurar alguém, acabou. Normalize que algumas pessoas na tua vida vão embora. Diga para quem você está do outro lado, e está tudo bem. Ó, se tem uma coisa que Deus me ensinou, se tem uma coisa que o céu me ensinou através dos Teletubbies, tá na hora de dar tchau. E o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas aqui: quer viver avivamento? Começa a dar tchau para pessoas que não cabem mais, para pessoas que não têm mais. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido assassinado, ele se retirou e foi chorar, porque ele não queria que o primo dele tivesse morrido. E o pior, ele descobriu que João Batista estava morto depois que João Batista já tinha sido enterrado. E quem fez psicologia sabe que o velório e o enterro faz parte do luto. Quando ele descobre que João Batista está morto, João Batista já tinha sido enterrado. E ele fica mal, Jesus fica mal. Ele tem que lidar com todos os circuitos emocionais dele. E aí eu fico pensando, por que Jesus ficou mal? Por que ele não foi lá no cemitério, não ressuscitou o primo, não catou a cabeça, não colocou de volta no corpo? Ele tinha o poder de fazer isso, sim ou não? Sim ou não? E por que ele não fez? Simplesmente porque ele compreendeu que o tempo do primo dele caminhar do lado dele tinha. E até quando você vai ficar trazendo de volta para a tua vida quem Deus já arrancou? Olha para quem está perto de você e diga assim: avivamento não ocorre com 380. Então depois dessa conferência, eu quero que você diga: de que grupo do WhatsApp você faz parte? Dos 380 ou dos... Olha para quem está do teu lado e vê se ela tem cara de 120. Não é idade não, irmã, calma. Olha para quem está do teu lado, vê se ele tem cara de 120. Vê se ele tem cara da pessoa certa que vai viver o avivamento. Vê se ela tem cara daquela que permanece, daquela que espera, daquela que aguarda, daquela que não desiste, daquela que avança, daquele que rompe, daquele que marcha, daquele que decidiu abrir a boca e declarar que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Onde estão os 120? Onde estão os 120? Onde estão os 120? Onde estão os 120? Diga comigo: eu nasci para ser 120. E a prova é que saiu toda aquela fofoca e você ainda está aqui. Saiu todo aquele levante e você ainda está aqui. Passou todo aquele vento e você ainda está aqui. Tem um demônio olhando para o outro e dizendo: mas a desgraçada ainda está lá no tanque. O desgraçado ainda está lá no... Escuta, Satanás, quem nos chamou foi o céu, quem nos ativou foi o céu, e nascemos para viver avivamento. Diga comigo: Senhor, eu nasci para permanecer. Jesus. A hora que ele atravessou a parede, coisa de Netflix, atravessou a parede e disse: a paz seja convosco, simples assim. Pediu para todo mundo se acomodar e começou a pregar. Atos capítulo de número 1, verso 3. A pregação de Jesus tinha um tema, e ela durou mais que a minha e a do pastor. Ela durou 40 dias. Tá? Vocês estão no lucro. No primeiro dia ele falou sobre o reino. No segundo dia ele falou sobre o reino. No terceiro dia, reino. Quarto dia, reino. Quinto, reino. O 10º, reino. 16º, reino. 15º, reino. 20º, reino. 21º, reino. 23º, reino. 24º, reino. 25º, reino. 26º, reino. Aí não vai falar agora sobre prosperidade, reino. 30 dias, reino. Imagina você ficar 40 dias num lugar ouvindo só sobre o... É Mateus 6,33. Se você buscar em primeiro lugar
reino, reino. Eu vejo alguém sentado dizendo assim, ó, mas ele não vai mudar essa mensagem, não. Uma coisa assim, de batalha, de mover, uns manaia, e reino, reino, reino. E aí eu me lembro que quem começou a pregar sobre o reino? João Batista. Lá em Mateus capítulo de número 3, verso 2, João Batista já gritava: está chegando o reino, está chegando o reino, está chegando o reino. Aí perguntavam para ele: quem está dizendo para você que está chegando o reino? Ele disse: uma voz no deserto. Porque João Batista era o camarada que ouvia vozes. Eu gosto de quem ouve vozes. Eu gosto quando a irmã fala assim: nossa, eu estou ouvindo umas vozes. Eu falei: senta aqui, mas explica isso aqui para mim direito. Eu gosto de quem ouve. João Batista começou a ouvir vozes, e a voz que conversava com ele dizia: eu só preciso de uma boca. Porque todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. Um espírito, para ter autoridade legal na terra, ele precisa de um corpo. Então João Batista, consagrado com mel e gafanhoto, ele emprestou o corpo dele para a voz que estava gritando no deserto. Aí perguntaram para ele: você é a reencarnação de Elias? Ele falou: não. Você é profeta? Não. Você é... Não. Porque quando Deus começa a nos usar, a gente tem que aprender a dizer mais quem a gente não é do que quem a gente é. Quando Deus começa a te usar, você tem que aprender a dizer mais quem você não é, do que ficar batendo no peito dizendo: ah, mas eu sou isso, eu sou... Mano, menos que está feio. Não sou. Eu sou apenas uma voz de quem está gritando no deserto. De quem está gritando no deserto. E essa voz está gritando o quê? Está chegando o reino. Está chegando o reino. Está chegando o reino. Só que aí em Mateus capítulo de número 4, verso 17, Jesus diz assim, ó: o reino chegou. Porque Jesus veio para trazer o reino. E quando eu falo de reino, eu estou falando do quê? De um governo espiritual. E eu e você sabe o que está escrito lá em Hebreus 11, verso 3. Pela fé acreditamos que os mundos foram criados. É no plural, não é no singular. Ou seja, existe um mundo espiritual, onde tem dois governos. Quantos governos? O que é gerenciado por Deus nós chamamos de reino. O que é gerenciado por Satanás nós chamamos de império das trevas, que daqui a pouco vai começar a cair. Daqui a pouco vai começar a cair. Daqui a pouco vai começar a cair. Lá em Colossenses capítulo de número 1, verso 16 diz: nele quem? Jesus. Todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Então Jesus disse: o reino chegou. Jesus veio para trazer esse governo invisível, esse governo espiritual, a qual eu e você temos acesso. Por quê? Porque em Tessalonicenses 5, 23 diz que eu e você somos um espírito com alma, e nós moramos em um corpo. Diga comigo: eu sou um espírito. Diga: eu tenho uma alma. Diga: e eu moro em um corpo. Espírito: fé, palavra, oração, confiança, esperança e discernimento. Alma: mente, emoções, consciência, razão, vontade, livre-arbítrio. Corpo: visão, olfato, boca, audição, sentido de temperatura, de equilíbrio sexual, que são os 8 receptores de Caná. Tá tudo bem? São os 8 receptores que nós utilizamos para entrar em contato com a terra. Então temos o corpo para entrar em contato com aquilo que é físico, temos o espírito para entrar em contato com aquilo que é invisível, e nós somos a alma. Então a alma, ela tem a opção de morar em 2 corpos. Ou ela fica na carne, ou ela fica no espírito. Você tem decidido alimentar mais uma vida na carne ou uma vida no espírito? Porque se você alimenta uma vida na carne, você corre o risco de se tornar refém a uma natureza humana corrompida pelo pecado desde a época de Adão e Eva, onde você não vai conseguir mais controlar as suas concupiscências. Então é melhor viver uma vida no espírito, porque a vida no espírito nos faz ter acesso a um reino. Aí aonde Jesus falou disso? Jesus falou disso em Lucas 8. Aí os discípulos perguntaram para ele: mas o que é isso? Por que o Senhor fala dessa maneira? Ele diz: para que muitos vendo não enxerguem, para que muitos ouvindo não entendam, porque os mistérios do meu reino eu não revelo para qualquer um. Então o avivamento, ele ocorre num alto nível espiritual, que tem gente que acessa, tem gente que não acessa. E aí lá em Lucas 17 perguntaram para ele: mas onde está esse reino? Jesus disse: ele não vem aparente que nem o circo quando chega na cidade. Vocês nunca vão ouvir dizendo: lá está o reino, ali está o reino. Deixa eu dizer, o reino está entre vocês. É só ativar, é só ativar, é só ativar, é só ativar, é só ativar.
E aí Jesus conversando com Pedro, ele disse assim para Pedro: eu estou dando para a igreja as chaves do reino, e as portas do inferno não prevalecer. Mateus 16. Eu estou dando para a minha igreja as chaves do reino, e as portas do inferno não. Só mais uma vez para vocês não errarem. Eu estou dando para a minha igreja as chaves do, e as portas do inferno não. Então agora eu vou fazer uma pergunta e não é para você errar, porque você repetiu 3 vezes. As portas são do. Pô, vocês repetiram 3 vezes. É sério isso? Foi churrasco? Que aí até eu entendo, né? Porque aí o corpo usa toda a energia para digestão, e aí você fica meio assim. As chaves, as portas são do? Do inferno. Mas as chaves são da igreja. Alguém já comprou um carro sem as chaves? Alguém comprou um apartamento sem as chaves? Alguém comprou uma casa sem as chaves? Escuta, Satanás. Você só tem as? Essa igreja hoje recebeu as? Então aonde o inferno abriu uma porta, esta igreja do avivamento vai lá e fecha. Aonde o inferno fechar uma porta, a igreja do avivamento vai lá e abre. O inferno já entendeu que ele só tem as portas, as chaves ainda está com a igreja. As chaves ainda está com a igreja. As chaves ainda está com a igreja. Diga comigo, são chaves. Não ouvi. É no singular ou no plural? É no singular ou no plural? Então se são chaves, são mais de 2. Por isso que quando Jesus morreu, o que o diabo fez? Roubou as chaves. E depois que Jesus ressuscitou, ele desceu no inferno e fez isso aqui, ó. Devolve. 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 A raiva do diabo é aquele que teve. A raiva do diabo é que ele teve. A raiva do diabo é que ele teve. A raiva do diabo é que ele teve que devolver o acesso. Ele teve que devolver o acesso. Ele teve que devolver o acesso. A igreja nessa conferência do avivamento já resgatou e já recuperou o acesso. Olha a chave sendo liberada. Olha a chave sendo liberada. Olha a chave sendo liberada. Só aqueles que acreditam nesse acesso espiritual, abre a tua boca aí onde você está e dá um sinal, porque hoje não está nada retido, hoje está tudo liberado. Dá a chave na mão de um bebezinho de 1 aninho para ver se ele abre alguma porta. Dá a chave na mão de um nenê de 2 anos, ver se ele abre a porta. O Senhor manda eu te dizer, não adianta eu te dar as. Não adianta eu te dar as, se você não decidir de uma vez por todas crescer. Já deu, tá, irmão? Muito tempo molecote. Sai de Neverland, Peter Pan. Já deu, hein, irmã? Muito menininha. Qualquer coisa sai da escala, qualquer coisa sai do grupo, qualquer coisa não vem. Irmã, o que aconteceu? Qualquer coisa não quer mais ficar no Kids, qualquer coisa já não quer mais ficar na cantina. Irmã, cresce, amadinha, cresce. Como é que Deus vai responsabilizar nas suas mãos as chaves? O que Paulo disse? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, mas depois que eu alcancei a maturidade, eu deixei as coisas de menino. Em um versículo está escrito 5 vezes menino. É Deus te fazendo entender. Chega, ô irmã, cresce. Tem mais de 40 anos na cara, tem mais de 5 anos. Cresce, amada. Olha para quem está perto de você, diga assim, porque as chaves, João 18, 36, não é desse mundo. Romanos 14, 17, não é de um reino com comida e bebida, mas é gozo, paz
e justiça. Quem tem acesso vive num nível de avivamento que quem não tem dá dó. A Chaves é de um reino. A Chaves acessa um reino que não é comida e nem bebida. A Chaves é de um reino que não é desse mundo. Então se você quiser as chaves, você vai ter que sair desse mundo e começar a pensar mais nas coisas do céu. Você já leu Colossenses 1,13? Que diz que depois que eu e você temos um encontro com Jesus, nós somos transportados do império das trevas e somos levados para um reino. Irmão, eu pertenço a uma camada de governo, você não tem ideia. Eu pertenço a um nível de glória, manaia, subcaia. Até porque em Efésios 1,3 diz: bendito é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. O qual nos abençoou com quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Se Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, está subindo no monte pedindo bênção para quê? Está fazendo voto pedindo bênção para quê? Se já nos abençoou com todas. Mas lê o versículo todo, bendito é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. E as regiões celestiais não ficam aqui nessa cidade, tá? As regiões celestiais ficam em uma camada de governo dentro de um reino. Agora no candomblé existe um alto nível espiritual. Na umbanda, um alto nível espiritual. Na quimbanda, um alto nível espiritual. Na quiumbanda, um alto nível espiritual. Na wicca, através de estender faixas vibratórias no mantra Pachamama, existe um alto nível espiritual. No voduísmo, um alto nível espiritual. Na maçonaria, depois do grau 30, um alto nível espiritual. E você veio só beber coca e comer coxinha? Senhor, manda eu te dizer, essa conferência sou eu te levando para um nível. Essa conferência sou eu te levando para um nível espiritual a qual você ainda não tinha tido acesso. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Quantos minutos? Quantos minutos eu estou falando sobre o reino? Imagine Jesus falando por 40 dias. Se tem pessoas aqui que já estão sendo ativadas em minutos, imagine Jesus falando sobre o reino 40 dias. Atos 2 foi uma consequência de Atos 1, onde todo mundo sentou o bumbum para aprender, que foi o que o pastor disse. Avivamento não ocorre só através de movimento. O avivamento ele ocorre através de entendimento. O meu povo está sendo destruído porque não está rodando no mistério. E eu gosto de rodar também. Você falou que eu gosto de rodar e dar trabalho. Espalhar cadeira, o sovaco espumar, cair no chão. Eu gosto de. Mas eu não gosto de rodar burro, rodar tapado. Rodar não. Eu gosto de rodar inteligente, sabendo que eu tenho manaia. Eu gosto de cair, a hora que eu levantar eu estou mudado. Porque se for para cair e levantar a mesma bagaceira, não me derruba. O meu povo está sendo destruído, não é porque não está rodando, não é porque não está sapateando, é porque está faltando conhecer. Quantos gostariam que essa noite o Senhor te transformasse? Diga amém. Vai ficar querendo, Ele não vai. Por que não vai? Romanos 12, transformai-vos. Se transformar é uma obrigação sua, não de Deus. Aí como eu posso viver essa transformação? Através de uma renovação no seu conhecimento. 10 anos na igreja e a mesma cabecinha de alfinete, a mesma mentalidade de rato, cresce, irmão. E como que eu cresço? Senta o bumbum na cadeira e ouve, aprende, processa, porque o Espírito que está sobre nós é um Espírito de excelência. Isaías 11 é um Espírito de inteligência. Essa é a raiva do diabo, é a prudência que a igreja tem, que nada mais é do que a capacidade de calcular o impacto de uma decisão. Eu estou pregando e a presença é real aqui. Eu estou pregando e achei que nada do eterno é real aqui. E coisas grandes vão acontecer aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Depois que Jesus falou 40 dias sobre sobre um governo físico ou espiritual?
Material ou invisível? Se você soubesse como está o mundo espiritual agora, se você soubesse o número de anjos que receberam ordem de Deus essa noite ao nosso favor, se você tivesse ideia dos anjos que estão acampados ao teu redor. Quem tem o dom de visão, veja agora. Quem tem sensibilidade espiritual, sinta agora. É Ele que está na casa. Depois que Jesus terminou de pregar 40 dias sobre o reino, desce os anjos do lado dele e convida ele para subir. A ascensão. A hora que Jesus está vivendo a ascensão, ele para. Ele olha para o 120 e diz: fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. E aí ele sobe. Quantos dias Jesus tinha ficado ali pregando sobre o reino? Aí passaram-se mais quantos dias? 10. Espera um pouquinho aqui. Se passaram mais quantos dias? E aí 40, eu sei que a conta é difícil, a gente vai fazer junto. 40 mais 10. E 50 é o quê? Pentecoste. Pentecoste. 50. Pentecoste significa 50. Quando se completava 50 dias, ocorria uma festa da colheita na mesquita no centro de Jerusalém, que reunia quantas nações? 11, isso, acertou. 11. A igreja lá trancada no cenáculo, porque estavam todos ameaçados de morte, mas Jesus disse: fica. E por eles terem aguentado mais 10 dias, por eles terem aguentado mais. Eu posso profetizar? Então abra suas mãos. O Senhor mandou eu te dizer, depois dessa conferência, aguenta só mais. Depois desta conferência, vai para o calendário e começa a contar. Comece a contar. 10 dias. O Senhor mandou eu te dizer, acabando a conferência, eu só preciso de 10 dias. Acabando essa conferência, eu só preciso de 10 dias para reverter o quadro, para mudar o cenário, para virar a página, para colocar um novo cântico na tua boca, trazer um novo brilho para os seus olhos. Só aqueles que acreditam nesta palavra, enche o teu peito de brasa, coloca óleo na tua lamparina, chacoalhe a tua oliveira, limpe a tua voz comigo, jogue a tua mão para o alto e dê uma rajada, uma rajada, uma rajada, uma rajada de glória. Estavam todos concordemente. Eu disse que estavam todos no mesmo lugar. O que isso significa? Estavam todos de acordo. Irmão, às vezes o avivamento, vou contar uma coisa para você, que às vezes eu sou pastor, que eu for no vácuo. Às vezes o avivamento não acontece porque não tem acordo. Mas vamos naquela nota. Mas vamos naquele, se não tiver acordo. Eu estou aqui e não concordo com a visão do pastor, então vai para outra igreja. Mas é que eu tenho uma visão, então abre a sua igreja. Aqui já tem uma visão. Ou você agrega a visão que já tem aqui, ou você abre a sua. E tomara que a sua igreja encha de pessoas igual você. Olha para quem está perto de você, diga assim, visão, mas visão dá divisão. Irmão, a Bíblia diz que um dos motivos de Deus ter nos dado as chaves do reino é para que eu e você, em acordo, possamos ligar algo na terra, para que Deus possa ligar algo no.
Então as chaves do reino é para que a gente esteja em acordo para ligar e desligar. Ligar e desligar. Eu quero ligar a tua vitória, eu quero ligar o teu sucesso, eu quero ligar a tua prosperidade, eu quero ligar a tua cura, eu quero desligar a derrota, eu quero desligar a frieza, eu quero desligar o fracasso, eu quero desligar a queda. O poder de ligar e desligar está com a igreja. Por isso que o inferno faz de tudo para que eu e você não se encontre, porque quando a gente se encontra, o poder de ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar está nas nossas mãos. Diga comigo, eu creio. Estavam todos assentados concordemente. Aqui. Quando de repente eles ouviram um som. Lucas era médico. Lucas não era tecladista. Porque o músico, ele tem um ouvido que quem não é músico não tem. Você sabe, né? O músico, ele ouve de 3 formas: a maneira que ele capta o som no ambiente, a maneira que ele absorve esse som, e a maneira que ele transforma esse som em impulsos elétricos para o cérebro é diferente de quem não é músico. O músico é um ser. Não adianta você conversar com... Uma vez um músico foi me acompanhar numa agenda. A hora que a gente entrou na garagem, ele falou assim: nossa, que som agressivo. Eu falei: que som? Esse das cordas do violão? Eu falei: que violão? Ele falou que está lá tocando na igreja. É de aço, eu prefiro de nylon. Eu falei: tem violão? Você não está ouvindo? Eu falei: não. O músico... Lucas não era músico, então ele disse o quê? O som parecia um vento. Não era vento, o som parecia. Aí tem pregador que diz assim: e soprou um vento? Não soprou nada, gente, não tinha vento. Em Atos 2 entrou um vento. Não tinha vento, não tinha. O som lembrava um vento. Isso porque foi Lucas. Eu queria os músicos desta igreja dizendo com que aquele som. Mas tudo bem, vamos, a gente tem Lucas. Ele disse que parecia um vento veemente, aqueles ventos de temporal. E de repente aquele som começou a encher toda a casa. Sabe quando vocês começam a tocar aqui e de repente... Porque som, você sabe, né? Para, gente, para. Eu sei que a gente já está nessa amizade super legal, mas para. A hora que o som começou a encher a casa, um começou a enxergar no outro fogo. Que aí eu já acho legal. Um começou a enxergar no outro fogo. Então eu olhava para esse rapaz aqui e eu via fogo na cabeça dele assim, ó. Aí eu olhava para ele e eu fazia isso aqui, ó. Você está vendo em mim também. Vamos de novo. Calma agora, né? Eu acho legal isso em Atos 2. Porque as pessoas têm dificuldade de ver fogo no outro. Um começou a ver fogo no outro. Avivamento não é quando eu vejo fogo em mim. É quando eu tenho a capacidade de ver Ele em você. Não é quando eu vejo Deus em mim. Nossa, que manaia, que subiricaia, que plúvia, que decanto. Para de ver Deus só em você e começa a ver em quem caminha com você. Um começou a ver fogo no outro. Como é que Deus vai derramar azeite nessa lamparina e tacar fogo se você é uma pessoa que não valoriza o que o outro carrega? Olha para quem está perto de você e diga assim: antes de acabar essa conferência, eu quero ver em você uma presença que eu nunca vi. Olha para mim, vão comentar na faculdade, vão comentar na empresa, vão comentar no almoço de família, é no meio da parentela que vão comentar, uma presença diferenciada que vai grudar em você a partir desta noite. Assim diz o Senhor: eu vou acender o avivamento, eu vou acender a minha glória, eu vou acender a minha presença em você. Diga comigo: eu creio.
Ó, 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 o fogo, aqui, o fogo caiu. A hora que o fogo caiu, a boca deles se abriu. Vai, eu vou falar o fogo caiu e você falar a boca. Vai falar sim, para ficar didático. Pô, já está até esse horário aqui. Aí você gritando assim, irmão, é assim, talvez eu nunca mais venha. Então eu tenho que aproveitar esse tempo. A hora que o fogo desceu, a boca se abriu. Vamos lá. A hora que o fogo desceu, a boca deles não se abriram enquanto o fogo não. A hora que o fogo desceu, a boca se abriu. E eles começaram a falar. Não é o Manaia, o Dergando e andas na gacha. Não. Quando você vai estudar, você vê que eles começaram a falar em outros idiomas. E lembra que eu disse no começo da mensagem? Quantas nações tinham lá na festa da colheita, na festa de Pentecoste, na mesquita no centro de Jerusalém? 11. Eles começaram a falar em 11 idiomas. E você ainda patinando no verbo to be. I am, I are, you are. 11 idiomas. Pergunta para mim, por quê? Porque idioma é espiritual. Quando Deus foi separar os idiomas lá na Torre de Babel, Ele fez o quê? Soprou o Espírito. E o Espírito trouxe todos os idiomas. Tem gente que vai morrer numa escola de inglês, de espanhol, não vai aprender. Por quê? Porque é um destravar no Espírito. Por isso que tem coisas que só vão destravar na nossa vida depois de uma conferência de... Eu quero profetizar que você vai começar a assistir dorama no idioma original. Idioma original. Oh, meu Deus do céu, idioma original. Não, mas vamos lá também, tem que ter propósito, né? Sentido, significado, intenção, apontamento do céu. Eles começaram a falar em 11 idiomas. E sabe o que eles estavam falando? Que não é só falar também, a Bíblia diz que eles estavam falando das grandezas que eles estavam vendo lá no... Das grandezas que eles estavam vendo lá no... Porque o céu estava aberto. Avivamento é céus. Não escutei, avivamento é céus. Avivamento é céus. Aí o povo que estava lá na mesquita em Jerusalém, que era quantas nações? Começaram a ouvir. Ei, irmão, aqui ó, essa parte é legal. Começaram a ouvir. Começaram a ouvir o quê? O som que estava lá naquele cenáculo. E sabe o que eles fizeram? Foram lá. Espera um pouco. Calma, eu já volto. A hora que eles entraram no cenáculo, eles viram 120, falando em quantos idiomas? Não, e fluente, tá? Fluente, sem sotaque. Fluente. Com sotaque, não sei também, não era daquela época. A hora que eles colocam a cabeça, e o povo glorificando, falando das coisas. Vai, gente, vocês têm que dar uns glória aí. É, gente, se não ajuda, que olha como já estou. Se não ajuda, não flui, é puxado. Então, a hora que eu botar a cabeça, vocês, glória a Deus, oh, dá uma força. Ah, mas a minha dentadura está solta. Segura um pouco, participa, depois bota. Aqui, ó. Dá um pouco. Calma, se concentra que agora é a nossa participação. Aqui, ó. É isso. Ó, sabe quantos tinham lá fora? 7.000. Lá dentro. Lá fora. Lá dentro. Lá fora. Dava para os 7.000 entrar? Então os 120 tiveram que ir? Avivamento não é a gente se trancar em 4 paredes e fazer o nosso mundinho aqui no tanque. Avivamento é quando Deus nos capacita para quantas nações? Olha para quem está do teu lado e diga assim: essa conferência está te capacitando para no mínimo 11 nações.
Sabe por que Deus está nos enchendo para a gente sair para fora? Sabe por que Deus está nos renovando para a gente sair para fora? Sabe por que Deus está nos restaurando para a gente sair para fora? Sabe por que Deus está batizando para a gente sair para fora? Assim diz o Senhor: a maneira que você vai estar amanhã, a forma que você vai estar amanhã, o nível espiritual que você está amanhã, vai delatar o que você viveu aqui essa noite. Só aqueles que acreditam que está acontecendo algo grande, que está acontecendo algo gigantesco, abre a tua boca e dá um sinal. Ele está na casa e o avivamento já começou. Aí no versículo 4 diz que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles ouviram o som do céu, depois que um viu fogo no outro, depois que a boca se abriu para contar as grandezas do céu, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois que eles ouviram um som, depois que eles viram fogo um no outro, depois que a boca se abriu e eles começaram a contar as coisas do céu, aí eles foram cheios do Espírito Santo. Você entende que ser cheio do Espírito Santo foi a última etapa? Primeiro eles ouviram um som que estava vindo do... Depois um começou a ver fogo no... Depois eles começaram a falar sobre as grandezas do... em vários idiomas. Aí eles foram cheios do Espírito. Pedro estava tão cheio que a hora que ele saiu lá fora, os 7.000 começaram a perguntar: o que é isso? O que é isso? Vai, vocês são 7.000, pergunta. Que é isso? Pedro pegou o microfone e disse: isso é o que o profeta Joel declarou, que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e ele iria ativar revelação, ele iria ativar visão, ele iria ativar sonhos proféticos. Eu quero profetizar que nos próximos dias, nesta casa vai ter visões, nesta casa vai ter revelações, nesta casa vai ter sonhos proféticos, nesta casa vai ter ativação, porque Deus está nos levando mais fundo. Diga: eu creio. Naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Pronto. Então o avivamento acontece em 4 etapas. Quantas etapas? E eu já vou encerrar. Vai fazer diferença com o pregador? Ainda bem que Deus já me libertou da inveja, mas vamos lá. Já vou encerrar. Calma, gente, para. Vocês me constrangem assim, para. Sou tímido. Avivamento ocorre em 4 etapas. Quando eu e você começamos a ouvir um som do... Quando eu e você começamos a ver um no outro. Quando a gente começa em céus abertos, começar a contar as grandezas de Deus. E aí sim somos cheios do Espírito. Será que o som que nós estamos reproduzindo aqui no altar, será que ele está vindo do céu? Faz uma tônica para mim. Uma dominante, uma subdominante. Agora tá com um trítono aí, que a gente não está na Idade Média, ninguém vai queimar você no fogo, porque você sabe que o trítono é o som do diabo. Vai lá, o trítono. Não é esse som. Quando a Bíblia diz que eles ouviram o som do... Não está falando de um acorde, não está falando de uma sequência de acorde, uma combinação de nota. Não está falando do acontecimento sonoro, do ritmo, da melodia. Quando a Bíblia diz que eles começaram a ouvir um som do céu, é Deus dizendo: o som é espiritual. O som não é uma escala musical. O som não é uma sequência de acorde. O som não é uma combinação de nota. O som é como você manipula tudo isso, sendo quem você é. Ah, pastor, eu não entendi. Eu vou dizer. O poder que está no som não é o ritmo, não é a melodia, não é o acontecimento sonoro, não é o acorde, não é a combinação de nota.
é quem está gerenciando tudo isso. A pergunta não é se canta, quem canta? A pergunta não é se toca, quem toca? Porque o único instrumento que tinha na época era o de sopro, e era o chofar, ou era de carneiro ou era de antílope. E quando o camarada soprava o chifre de carneiro ou de antílope, saía do chifre o quê? Não, o cheiro de um sangue do cordeiro que tinha sido morto para arrancar o chifre. Quando arrancava o chifre, saía sangue, e às vezes o carneiro até morria. Aí caía sangue pelo chifre, colocava para secar. O antílope era a mesma coisa. Quando o levita tocava, junto com aquele som, vinha um cheiro de um sangue, de um cordeiro que tinha derramado o seu. Será que o som que a gente está reproduzindo é um som com cheiro de sacrifício? O que Paulo disse para a igreja de Corinto? Se o som estiver errado, vocês não esperem que Deus venha descer. Reis capítulo 3 verso 15, Eliseu disse: eu vou profetizar, mas eu preciso de um músico. E o músico chegou, não chegou com teclado, não chegou com guitarra, ele chegou com uma harpa. E vocês sabem que é embaçado tocar harpa, porque a sequência de nota é totalmente diferente. A hora que ele começou a tocar, a mão do Senhor desceu sobre ele. Não era sobre nota, não é sobre música, porque música não tem nada a ver com adoração. Adoração não é o que eu faço, é um lugar em Deus que eu acesso. Eu não estou falando de melisma, eu não estou falando de falsete, eu não estou falando do drive, eu não estou falando de alcançar a 1/8. Eu estou falando de como isso é gerenciado dentro de vocês. A pergunta não é se canta, quem está cantando? Sabe por quê? Porque é isso aqui, ó. Toma um pouco. Toma mais um pouco que você está precisando. Ele rejeitou? Ele cheirou o copo? Ele viu desde a hora que a irmã serviu aqui que era água. Eu e você na presença do Senhor, nós somos um copo. E a gente vem bebendo de que som? O avivamento aconteceu quando Deus mudou o que eles estavam. O avivamento aconteceu quando Deus começou a mudar o que eles estavam. O avivamento aconteceu quando Deus começou a mudar o que eles estavam. Eu trabalho com libertação, e eu recebo pessoas que estão vindo do candomblé, pessoas que estão vindo da umbanda, pessoas que estão vindo da... é tudo macumba, não é não. Quem vem do candomblé trabalhou com orixá. Quem veio da umbanda trabalhou com entidades. Quem veio da quimbanda trabalhou com espíritos de linha esquerda, que não são bem-vindos nem no candomblé nem na umbanda. Por isso que no carnaval eles usam o contra-egum, para se defenderem dos espíritos de linha esquerda que se manifestam na quimbanda. Quem veio da quimbanda trabalha com espíritos de abismo, que a Bíblia diz que são trancados por Apolion e Abaddon. E quem é da Wicca já é um alto nível de bruxaria. Quem é do budismo, no nível de bom pó, consegue até transladar. E eu fiz um trabalho com o Ogã. O Ogã é aquele que toca atabaque. A atabaque tem que ser feita com a pele de um animal que ele sacrificou ao orixá dele, porque senão aquele som o orixá não recebe. E aí no candomblé tem a semana do Ogã, onde eles vão para o terreiro e limpam todos os instrumentos, porque se os instrumentos estiver sujo, o orixá não desce. Que nem os instrumentos, eu tenho certeza que está limpo. Quer ver? Eu vou passar o pano nas cordas. Outro dia, o som que nós estamos reproduzindo na terra tem sido melhor? Porque não é só sobre eles aqui em cima, é sobre você aí embaixo. Quer viver avivamento? Deixa Deus essa noite começar a mudar o que você anda.
Eu quero mais de você, eu quero mais de você, eu quero mais de você. Se coloca de pé, por favor. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o então vem me incendiar. Vamos puxar a mão do Senhor. Vamos puxar a mão do Senhor. Vamos puxar o azeite do céu essa noite. Vamos clamar a manifestação de Deus nesta casa. Aí onde você está, comece a abrir a tua boca e comece a adorar a Ele. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Se você tem o dom de línguas estranhas, abre a tua boca e comece a falar agora. Por quê? Porque nesse secreto com Deus, o reino dele vai ser estabelecido. Cadê os intercessores da casa? Pega as chaves e acessa. Pega as chaves e acessa. Cadê os intercessores, os atalaias? Cadê os sentinelas da casa? Irmã, você conhece o caminho? Então deixa o Eterno te devolver a marcha, porque o Espírito Santo vai te tomar aí aonde você está agora. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Que Deus capacite os músicos desta casa. Que Deus capacite as vozes desta casa. Que Deus capacite o ministério de dança desta casa, a fim de que elas entendam que até as cores das roupas que elas escolheram para dançar, elas abrem uma zona de entrada para o mundo espiritual. Olha Deus devolvendo a marcha. Olha Deus trocando a armadura. Olha Deus renovando as ferramentas. Olha Deus ativando os dons. Aí aonde você está, recebe mais de Deus agora. Mais de Deus agora. Mais de Deus agora. Pega ela, Deus. Pega ele, Deus. Pega ela, abaçouia. Ebabarabáuia. Ebaixe a calabante. Seja ativado, seja ativado, seja ativado, seja ativado, seja ativado. É sério que você está se segurando? É sério que você está se segurando? É sério, profeta? É sério, profeta, que você está se segurando? Então tenta se segurar agora. Tenta se segurar agora se você conseguir. Tenta se segurar agora. Olha Deus trocando a patente. Olha Deus mudando a divisa. Olha a brasa rodando sobre esta casa agora. Olha aí na galeria, olha aí na galeria, olha aí na galeria, olha aí na galeria. Homens e mulheres de Deus, sejam ativados agora. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Eu conto com a ferramenta de vocês. Eu conto com a ferramenta de vocês. Eu conto com a ferramenta de vocês. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ei, ei,
Escuta, não despreze o dom de Deus que há em você. Tudo o que a gente despreza, a gente perde. Você tem consciência da sua sensibilidade espiritual. Você tem entendimento que Deus não te chamou para o raso. Inconscientemente você sempre teve o discernimento deste governo invisível. Em visões, revelações, sonhos proféticos, palavra de destino e o som, a capacidade que você tem de gerenciar uma adoração através de um acorde, através de um baixo, através de uma guitarra, através do tom da sua voz, através do timbre vocal, é impressionante. E o Senhor manda eu dizer: não vai acontecer avivamento se eu não tiver com as pessoas certas no altar. Cadê você, Pedro? Cadê você, Tiago? Cadê você, João? Cadê você, Felipe? Cadê você, André? Cadê você, Tomé? Cadê você, Bartolomeu? Cadê você, Mateus? Cadê você, Tiago, filho de Alfeu? Cadê você, Simão Zelote? Cadê você, Tadeu? Eu preciso de você de volta. Eu quero você de volta. Você tocava, você pregava, você cantava, você era da intercessão, você era do Kids. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pastor, é eu. Eu tenho ministério. Deixa eu te lembrar, você não tem ministério. Lá em Efésios capítulo de número 4 diz que uns foram dados ao apostólico, ao profético, ao pastoral, ao evangelismo, foram dados. Por quê? Ministério Deus não te dá, Deus dá você para o ministério. Você não tem ministério, o ministério tem você. O que isso significa? A vocação. E o que é vocação? É um convite do céu para cumprir uma função obrigatória, a qual o céu não te dá a oportunidade de dizer não. O Senhor manda eu te dizer, essa conferência é uma maneira de eu te dizer: não dá mais para mim ficar sem você. Deus está procurando o quadro profético. E é você que tocava e não toca mais, cantava e não canta mais, congregava e não... Há quantos meses você está sem Santa Ceia? Pastor, deixa eu só dizer algo simples para você. Pastor, hoje Deus precisa mudar o que eu ando ouvindo, vendo e falando. Se Deus não renovar os meus sentidos, eu não vou conseguir viver esse avivamento. Você está entendendo que Deus está construindo um caminho de volta para você? Você está entendendo que Deus está falando da glória da segunda casa? Você está entendendo que Deus está falando que em lugar de vergonha Ele tem dupla honra? Você está entendendo que o que Deus está falando é que para cada dia de humilhação Ele tem 2 de exaltação? O Senhor manda eu te dizer: eu estou com saudade de você e eu quero firmar uma aliança profética com você essa noite. Quem entende? Quem entende que você faz parte de um quadro profético? Você faz parte de uma chamada, você faz parte de uma vocação, mas você estava dando um tempo, você estava dando uma pausa. O Senhor mandou eu te dizer: o tempo e a pausa acabou hoje. O que eu faço, pastor André? Pede licença para quem está do teu lado e vem aqui no altar. Não espera 3, 5 pessoas vir, não. É você. Pede licença para quem está do teu lado e vem no altar. Cadê
os Matias? Cadê os Matias? Cadê os Matias? Cadê os Matias? Pode descer, pode descer, pode descer. Diga para ela, eu estou indo lá na frente, você vem comigo ou vai deixar eu ir sozinho? Diga para ele, você sabe que Deus está chamando a gente. Você vai me acompanhar ou vai deixar eu ir lá sozinha? Olha o Senhor dando ordem aos anjos para trazer você aqui na frente. Eu quero você de volta, eu quero você de volta, eu estava com saudade de você. Vem, 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 vem. Segura na mão dela e traz ela. Segura na mão dele e traz ele. Olha, 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 olha a ativação. Olha a sensibilidade. Olha a troca de armadura. Oh, traz tua lamparina, traz tua lamparina, traz tua lamparina. Essa prensa não foi à toa. O azeite vai descer. Vem, vem. O céu está esperando você aqui. Venha.
levanto a minha voz na noite de hoje. Entendo que te buscaremos e te acharemos se nós te buscarmos de todo o coração. Estamos buscando o Senhor porque ainda podemos encontrá-lo. Estamos te invocando porque o Senhor ainda está perto. Algumas pessoas aqui estão colocando causas diante de ti e de joelhos. Entendemos, ó Pai, que tudo aquilo que nós colocarmos diante de ti em oração, crendo isso, nós receberemos. Tua presença é o nosso endereço fixo. Tua presença é a nossa morada, é o nosso lugar de habitação. Tua presença é o nosso local de permanência. Não entramos na tua presença porque dela nunca saímos. E é na tua presença que temos a oportunidade de experimentarmos a sombra de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Traga cada um dos teus para debaixo das suas asas, atrás do teu escudo, e torna cada um que aqui está invisível perante os olhos do adversário. Que o inimigo, tendo olhos, não enxerguem o teu povo, tendo ouvido, não consiga ouvir a nossa oração, tendo cabeça, não seja capaz de maquinar o mal contra nós, tendo pés, não nos alcance, tendo mãos, não nos agarre. Que o Senhor esteja nos guardando, nos amparando, nos protegendo, nos blindando da arma de fogo, da arma branca, nos livrando do olhar invejoso e da língua maldita. Que o Senhor possa trocar as vestes, que o Senhor possa renovar a armadura, firma nele o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, sobretudo o escudo da fé com o qual ele irá apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, e faça pesar nas mãos a espada do Espírito, de revelações, de sonhos, de visões, e que em 10 dias, que em 10 dias, que em 10 dias aconteça o som do céu, possa ver a tua presença no outro, e a nossa boca se abra para testemunhar coisas grandes, porque os céus estão abertos. Enche, 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 enche a tua igreja do Espírito. É o que pedimos para a glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.